As Vozes da Ria, um espaço de entrevista que é emitido na Rádio Voz da Ria, em 90.2, e exibido no canal central.pt, mas que também pode ler no site noticiasdeaveiro.pt e em papel no semanário Correio do Voga. Hoje com o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, Engenheiro Ribal Esteves, que também é edil do município de Aveiro. Sr. Presidente, muito obrigado por ter comparecido nesta entrevista, por ter aceitado este convite. A primeira pergunta, se calhar começávamos mesmo pelo início. Aveiro tem uma grande tradição de municipalismo, de intermunicipalidade. Esta realidade que é a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro foi facilitada justamente por essa tradição vinda da Associação dos Municípios da Ria de Aveiro. Absolutamente sim. Em primeiro lugar, agradecer muito o convite e com muito gosto aqui estou a conversarmos um bocadinho sobre estas coisas da nossa região. É bem verdade que, e reconhecidamente, hoje a nossa comunidade municipal é ou uma das associações de municípios mais fortes que o país tem, e forte pela sua capacidade de realizar e pela coesão entre os seus membros, que lhe dão uma fortaleza política muito relevante. E a questão principal que está na base desta fortaleza, na minha opinião, tem sido o facto de termos feito os vários momentos de crescimento por patamares, usando sempre algo que era importante resolver. Eu relembro que a Associação de Municípios da Ria nasce com o grande objetivo de despoluir a Ria. Tinha havido um gabinete, o Gabinete da Ria de Aveiro, o GRIA, na Universidade de Aveiro, aliás, que nasceu até por desafio da então JAPA, que desenvolveu um projeto para despoluir a Ria, que na altura era o grande problema, estamos a falar de há 30 anos, era o grande problema da nossa região, e depois era preciso alguém, como é que isto se vai colocar no terreno. E essas interações entre as pessoas levaram a que se entendesse que era uma associação de municípios o instrumento ideal. E, portanto, assim se nasceu com fortaleza e nos vários momentos da nossa vida, seja enquanto somos municípios da Ria, seja depois naquela fase curta que fomos grandar em Betânia de Aveiro, seja agora, nesta fase da Comunidade Municipal da região de Aveiro, são sempre os projetos. O que é que queremos fazer? O que é útil para a nossa região? O que é que precisa da nossa união para que nós possamos seguir em frente, agarrar um desafio, lutar por ele? E, de facto, são múltiplos os exemplos que hoje temos na nossa região e que, na minha opinião, repito, está aí a base, a justificação desta fortaleza que, felizmente, a nossa comunidade municipal tem. Essa identidade comum que existe é muito facilitada pela cultura comum, também pela realidade geográfica, porque há aqui um denominador comum de grande parte destes 11 municípios, que é a Ria de Aveiro. As pessoas sentem-se próximas umas das outras, os problemas acabam por ser também muito parecidos, é isso? Obviamente isso tem uma enorme importância, como é evidente. Há aqui um elemento que é um elemento de múltipla condição, é um elemento de natureza, mas é um elemento de cultura, é um elemento referencial em termos turísticos. A Ria de Aveiro tem, de facto, aqui várias componentes e depois amarrou-se muito bem a episódios como o Rio Voga, que obviamente é o principal alimentador de água doce, e a própria pateira de Fermentelos, como lhe chamamos, que nos traz, de forma, digamos, mais fácil, Oliveira do Bairro e Águeda, mas que agora também nos está a ajudar a trazer a Nadia, porque a Nadia, por gestão do Sértima e do Levira, é um dos principais aportadores de água doce à pateira e, portanto, hoje já está decidido que no Polis 2 a Nadia estará a trabalhar connosco, que não está, como é sabido, no Polis 1 e, portanto, este elemento, como nós dizemos, a Ria em sentido lato, que toca de facto os 11 municípios, ajuda imenso a que tudo aquilo que nós fazemos de grandes projetos, como foi a despoluição da Ria, de grandes projetos como esta a ser na sua reta final a barragem de Ribeira de Ibermida, como é toda esta gestão da água, desde a Associação de Municípios do Carvoeiro àquilo que hoje é a nossa empresa Águas da região de Aveiro, passando pela Cimerria. Sempre a água tem e seguramente vai continuar a ter um papel de capital importância. E depois é esta mesma água que tem uma importância a outros níveis, em termos de atividade económica e em termos turísticos. E aí este jogo de ria e de mar tem, de facto, aqui um papel extraordinário. E a nossa Associação de Municípios tem sabido aproveitar, né? É uma oportunidade que as nossas condições nos deram
e nós temos felizmente sabido aproveitar essa oportunidade e crescer com ela e fazê-la crescer também, qualificando-a e valorizando-a. Existia a realidade administrativa dos distritos, mas estas comunidades intermunicipais têm uma proximidade muito maior, quer dizer, não é um território tão amplo e tão, em que as pessoas não têm grande identidade nas pontas, sobretudo, não é? Por um lado. Por outro lado, há aqui o fator indutor dos fundos comunitários, não há volta a dar. Nós temos consciência que é muito bom ter ideias, darmos todos bem, fazermos coisas, mas é preciso um instrumento para fazer coisas. E o instrumento tem sido, desde a disposição da RIA até às campanhas de marketing, a nossa última campanha de marketing da Ria de Aveiro, o Ria de Aveiro, o Mar de Experiências, tudo isto acontece porque nós decidimos aproveitar ao mais alto nível possível os fundos comunitários. E, portanto, como os fundos comunitários são geridos à escala nacional, é bem verdade, mas a maior parte das fatias que nós temos utilizado são dos programas operacionais regionais, aí aparece o condicionamento de pertencermos à NUT 2 do centro, de Ovar para Sul, arredondando a conta, e os outros distritos, os outros municípios do distrito de Aveiro, enfim, de Ovar para Norte, pertencerem à área metropolitana do Porto, e depois ainda temos um que pertence a Tâmega e Sousa, e, portanto, isto levou-nos a aprofundar, por força da utilização dos fundos comunitários, a relação com a NUT 2 do centro e com a nossa NUT 3, portanto, a tal sub-região, que em termos formais se chama sub-região e que nós, desde a entrada em vigor da nova lei, quisemos pôr a palavra região. Nós fomos a primeira e, durante muitos anos, a única comunidade intermunicipal que quis colocar a palavra região, e precisamente para dar essa nota de coesão, sabendo que não somos uma região em termos formais, somos parte da região centro, mas que, de facto, há aqui idiosincrasias, dinâmicas a vários níveis, que fazem com que esta região tenha, de facto, uma vida própria. E hoje o Distrito de Aveiro é o quê? Não é nada. O Distrito uma referência histórica. É uma referência histórica, e a história é sempre a história, temos sempre que a preservar e que a dar a conhecer. É o círculo eleitoral dos nossos deputados, e é cada vez mais absurdo que os círculos eleitorais estejam desenhados ao distrito. O Ministério da Justiça retomou com as comarcas. Esse disparate do Ministério da Justiça, que não tem sentido. Um governo que teve como primeiro ato político acabar com os governos civis, não nomear governadores civis. E depois há uma ministra que se despistou completamente. Pode ser o Distrito Judicial. Pois, enfim, não tem sentido, está errado. Agora, hoje a nossa vida, obviamente cooperamos com toda a gente, com a NUT 3 do Entrador e Vulga, que agora também já não existe, é a área metropolitana do Porto na sua nova configuração, com a NUT de Visão de Olafões do nosso lado nascente, com a NUT agora, antigo Baixo Mondego, agora a região de Coimbra a Sul. Portanto, obviamente a cooperação é total, temos que trabalhar com os nossos vizinhos. E o território também não é assim tão grande. Nada, nós somos sempre um território pequeno, mesmo olhando ao todo nacional, somos sempre uma plataforma pequena. Este modelo das comunidades intermunicipais, enfim, como disse, foi consolidado sobretudo pela gestão de fundos comunitários entregues pelo Governo. É um modelo que veio para ficar. É possível, que acertos é que, por vezes, os novos governos, e aproxima-se o fim da legislatura, há sempre a tentação de mexer. Este é um modelo que deve ser consolidado, mantido, afinado. Felizmente, na última mudança legislativa de setembro de 2013, foi a última, foram feitas poucas alterações, porque, de facto, as primeiras versões do diploma destruíam tudo, montavam uma operação em termos de organização das comunidades intermunicipais completamente disparatada, sem sentido, e felizmente houve o bom senso, por força da entrada em funções do ministro Poiás Maduro e do Sr. António Leitão Amar, que, pela sua entrada, pelo seu bom senso e pelo trabalho, obviamente, que a ANP vinha fazendo, esses disparates, é a palavra que se deve usar, não foram cumpridos. E, portanto, os ajustamentos, eu diria que globalmente foram positivos. Esta criação da figura do secretário executivo com mais poderes, que pode ser um secretariado executivo. Reconfigurar o Conselho Consultivo, dando-lhe mais poderes. Houve, de facto, algumas alterações que foram positivas, e eu espero que este mecanismo que atualmente temos se consolide. Sempre se fala, quando falamos nestas coisas, da eleição do Presidente da Região. E eu sempre defendo, eu sou a favor da eleição do Presidente da Região, da eleição direta da região, enfim, da CIME. No entanto, isso só faz sentido
quando um dia as comunidades intermunicipais tiverem um nível de competências que justifique uma eleição direta. E sendo sempre autárquicas os seus gestores das CIM. Sim, eu defendo isso, é o meu pressuposto. Mas não faz sentido que nós, por exemplo, no quadro atual, em que as CIMs não têm competências próprias. As competências que têm são aquelas que lhes são entregues pelos municípios ou delegadas pelo Governo. Não faz sentido, neste quadro, termos essa importância política acrescida que uma eleição direta dá. O que eu espero, e trabalharei para esse sentido, é um crescimento de capacitação destas entidades que permitam um dia justificar, não, ok, isto já faz sentido que tenha uma eleição direta. Nesta fase, eu espero que se permita aprofundar o modelo. Nós estamos a falar da região de Aveiro, que hoje é reconhecidamente uma CIM muito forte, mas o fenómeno das CIMs não é assim ao nível do país, das CIMs e das áreas metropolitanas. Esta pode não ser a solução ainda para a velha questão da regionalização e da descentralização, da proximidade. Esse é um outro circuito, porque às vezes misturam-se as coisas. Esse é um outro circuito. Eu sou a favor da regionalização, acho que o país precisa de ser regionalizado, mas a regionalização é para que alguns poderes, muitos, que hoje são geridos pelo Governo Central, possam ser entregues ao patamar regional. Não é a transposição direta daquilo que se passa nos Açores e na Madeira, porque aí há outras matérias da natureza histórica ou cultural que condicionam a autonomia, mas são patamares de autonomia regional, à escala das NUTES 2, perfeitamente compagináveis com aquilo que é o desenvolvimento das CIMs e o crescimento das CIMs. Portanto, a lógica é os municípios associam-se à escala da CIM, da NUT 3, e o país, o Estado Central, desmultiplica a sua gestão, a tal desconcentração, até à escala da NUT 2. E aí se encontram, numa relação, as NUT 3 que trabalham diretamente, ou que trabalharão diretamente com o governo regional de cada NUT 2. Embora, o que é que se passa no nosso país? Quem está na oposição, em regra, é a favor da regionalização. Quando assumem o poder, põem essa matéria em reflexão, e é a minha convicção que assim andaremos mais algum tempo. Atualmente a CIRA são 11 municípios, 370 mil pessoas, ou cerca disso. Em termos geográficos, esta é uma realidade para manter, por exemplo, a velha questão de Mira. Mira que tem, por exemplo, o Hospital de Referenciação, penso que até será Aveiro, e a Capitania de Porto de Aveiro, e a própria Ria e a Barrinha de Mira. Mas isso está pacificado ou... Não, é evidente que isso é uma decisão de Mira, como é evidente. Não faz qualquer sentido Mira estar na região de Coimbra. Faz todo o sentido Mira estar na região de Aveiro. Esteve muitos anos connosco na Associação de Municípios da Ria. E partilham ainda investimentos do Polis ou não? No Polis, é município associado. Nós no Polis temos 2 municípios associados. Espinho, por causa da operação da Barrinha dos Mourinhos, e Mira. Portanto, há um protocolo que juntou na prática Mira aos municípios da CIRA. Portanto, e assim será sempre. Nós não nos cingimos se temos a desenvolver projetos com Mira, ou com Cantanhede, ou com Espinho, ou seja lá com quem for, mas com certeza entendemos e formalizamos os processos e seguimos. Agora, as dinâmicas culturais, as dinâmicas da mobilidade, as afinidades que a própria Ria propicia na relação de Mira com o Norte, obviamente faria todo o sentido Mira estar connosco. Tem sido a decisão de Mira. Obviamente nós respeitamos e continuamos a trabalhar com Mira nos projetos que entendemos mutuamente que fazem sentido. A vossa grande preocupação ao nível da gestão da CIRA, atualmente, presumo que seja os fundos comunitários que estão a chegar, não é? Ou que se espera que cheguem, o programa Portugal 2020, uma grande intensidade de preparação ao nível das ideias, das grandes prioridades, começam-se também a concretizar, enfim, a ter ideias concretas com projetos. As pessoas estão a ouvir falar que pode ser a última grande vaga de fundos comunitários. Presumo que não será tanto assim, mas de qualquer forma vai ser o aproveitamento deste programa é muito importante, vai ser determinante, não é? Não haverá uma grande outra oportunidade desta dimensão. É evidente que isto, eu acho que vai haver. Não vai ser de 25 mil milhões, seguramente não. É capaz de ser de 15 mil milhões ou de 18 mil milhões. A União Europeia precisa de continuar a trabalhar a sua coesão, precisa de continuar a trabalhar a sua competitividade. E os instrumentos de fundos comunitários são muito importantes. E, portanto, há outros países que são desenvolvidos muito mais que nós e continuam a usar fundos comunitários. Portanto, os fundos comunitários não são só para quem tem patamares de desenvolvimento distantes daquilo que é chamada média comunitária. Portanto, agora, temos que olhar para a oportunidade que temos em mãos. Houve uma negociação, toda a gente faz um balanço positivo.
temos, arredondando as contas, 25 mil milhões para utilizar até 2020, mais o prolongamento normal de 2022, e é isso que temos que fazer. E, portanto, estamos numa fase muito importante, muito complexa e muito exigente em termos de trabalho. Por um lado, temos que arrumar o CREN, ainda há muita coisa para fazer no atual quadro de fundos comunitários, até ao último dos dias, que é o último dia deste ano 2015, e temos que arrumar, além do trabalho da execução física, ainda tem toda a arrumação administrativa e financeira que é preciso fazer. Ponto 1. Ponto 2, estamos num processo, numa fase muito importante do Portugal 2020. Por um lado, nós na região estamos a acabar a volta à região, apresentámos em setembro a última versão da nossa estratégia de desenvolvimento territorial e do nosso quadro comum de investimentos da região de Aveiro, e iniciámos uma volta à região aos 11 municípios. Acabamos a nossa volta no dia 5 de março em Vagos, e, portanto, isto numa lógica de cultivarmos o conhecimento desta ferramenta aos nossos cidadãos, de os desafiarmos cada vez mais a serem parte deste processo, desta nova dimensão de cidadania, que é a cidadania da região de Aveiro, e, obviamente, darmos a conhecer aquelas que vão sendo as opções, porque este processo faz num processo permanente de construção de decisões, audições, construção de decisões, portanto, é assim que vamos trabalhando. Está assumido de forma unânime as opções as opções prioritárias dos grandes projetos, daqueles que nós escolhemos como os principais, que são 4: política regional de empreendedorismo, numa lógica muito trabalhada nesta relação que é capital para nós, os 11 municípios, a sua comunidade e aquilo que nós chamamos, o nosso reitor da universidade chama o 12º município, que é a Universidade de Aveiro, parceiro fundamental de todo este nosso trabalho, e uma área muito importante por causa destas matérias prioritárias da empregabilidade, da criação de espírito empreendedor da parte dos nossos cidadãos, dos mais velhos aos mais novos, embora cuidando especialmente desse impacto nos mais novos. Portanto, é uma área prioritária. Segunda, um Polis 2. O Polis da Ria de Aveiro é uma opção positiva de qualificação e de valorização da Ria de Aveiro, que é preciso prosseguir, como é evidente. Está muita coisa feita? Está muita coisa por fazer? Está. E, portanto, é preciso dar seguimento ao Polis, e essa está naturalmente escolhida, diria, obviamente escolhida, como uma área prioritária. Terceira, o Baixo Volga Lagunar. Eu diria o eterno Baixo Volga Lagunar, a precisar de investimento que feche, nomeadamente, o DIC, a célebre estrada DIC, que ficou parada mais ou menos a meio, trazê-lo até à margem norte do Rio Novo do Príncipe, construirmos a ponte DIC de Vilarinho do Bairro e mais um conjunto de infraestruturas hidráulicas para que o potencial agrícola do Baixo Volga possa ser explorado, acabando com as perdas de terreno por progressão da Cunha Salina, e, portanto, é uma área prioritária que nós decidimos chamar a nós para deixarmos de ver os governos prometerem e irem embora de forma inconsequente, como já acontece há 7 governos. Quarto e último dossiê prioritário, aquilo que nós chamamos as vias para a competitividade, que são um conjunto de pequenos troços de arruamentos, em regra novos, embora alguns deles são qualificações de pré-existências, para ligarmos áreas de acolhimento empresarial que existem e que têm perspectivas de serem ampliadas a nós centrais da rede viária estruturante e da nossa acessibilidade ferroviária, a nossa plataforma multimodal de Cacia-Jogueira e da Grafeira da Nazaré, e a nossa estrutura portuária. E, portanto, as vias para a competitividade, onde estão, enfim, alguns episódios mais conhecidos, como o Aveiro-Águeda, ou, enfim, há troços um pouco por todo lado, a ligação da zona industrial da Mortosa à A29, a ligação da zona industrial de Vila Verde, em Oliveira do Bairro, e das zonas industriais da Nadia à autoestrada número 1. Enfim, é um pacote de cerca de 50 milhões de euros que nós entendemos de grande importância para a melhoria da competitividade das nossas empresas, para baixar os custos de logística que as nossas empresas têm. Portanto, estes são os 4 grandes projetos, estamos a lutar por eles, estamos em negociação, ou melhor, estamos agora a iniciar o processo da negociação financeira. Até aqui foi as grandes estratégias, as grandes ideias, os grandes objetivos, portanto, aí está tudo, estamos todos entendidos. Entramos agora na fase da definição dos projetos, com pormenor, e da importantíssima negociação daquela que será a fatia do bolo que nós vamos conseguir cativar
para depois partirmos de forma, digamos, definitiva para a execução destes projetos. A tarefa de compatibilizar interesses são, sobretudo, projetos intermunicipais, não são bandeiras de nenhum dos concelhos, mas essa capacidade de compatibilizar interesses intermunicipais com os próprios interesses dos municípios tem sido feita com normalidade? Ou pode haver um município que tenha um projeto diferente e não tão intermunicipal? Ou essa síntese é feita para aproveitar bem os fundos? Este trabalho é um trabalho muito exigente, muito intenso, muito complexo, difícil, mas que felizmente nós temos sabido fazê-lo bem. Temos dossiês que têm meses e meses de discussão. Nós andamos a preparar o novo quadro há 2 anos. E a preparar são poucas as reuniões, e nós reunimos todos os meses, uma tarde ou uma manhã por mês. São muito poucas aquelas onde estas matérias não são ponto de ordem de trabalho. É raríssimo não o serem. Porque é preciso discutir muito, é preciso encontrar os pontos de entendimento e é preciso respeitar as opiniões diferentes que cada município tem na perspectiva da sua gestão estritamente municipal. Nós temos conseguido fazer isto bem. É evidente que a tal coesão, a tal fortaleza política, a própria estabilidade na liderança, nós temos 25 anos de vida associativa, eu presido a nossa associação há 13 anos. Isso dá uma estabilidade que é fundamental neste tipo de processo. E, portanto, é a minha convicção que, assim como nos entendemos bem, repito, com muito trabalho e com muita dificuldade nos processos que já acordámos até aqui, neste, em que já fizemos umas centenas largas de discussões, vamos também conseguir construir um quadro bom dos projetos intermunicipais e dos municipais que têm que ser integrados na nossa iniciativa territorial integrada. Nós vamos ter 2 tipologias. Uma, que são os projetos de escala marcadamente regional, e outros de escala marcadamente municipal, mas que em termos de estratégia negocial para cativar fundos comunitários, interessa mais colocá-los dentro da operação da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro do que autonomamente por cada um dos municípios. Isto é discutido para ser consensualizado e é a minha convicção que, mais uma vez, vamos conseguir concluí-lo bem, porque estamos a fazê-lo, felizmente, em bom ritmo e com bons alinhados. Quando chegar a costura final, e ela chegará seguramente dentro do primeiro semestre de 2015, é a minha previsão que, alguns por abril, maio, este processo estará terminado. Eu julgo que vamos chegar ao fim com uma boa operação, gerindo os constrangimentos que o Portugal 2020 tem, nomeadamente o constrangimento de ter dotações financeiras excessivamente curtas para estas tipologias de investimentos que temos estado aqui a falar e que mais interessam a entidades como os municípios e como as comunidades intermunicipais, naquilo que respeita à sua titularidade, porque, obviamente, tudo interessa, especialmente os investimentos das empresas que criam emprego e criam riqueza, tudo isto nos interessa. Mas aqueles que são da nossa responsabilidade e da nossa competência. Mas também aí estamos muito determinados em entrar fortes, executar muito, para quando chegar a revisão intercalar do quadro, nós acedermos ao aumento das nossas dotações e isso também está bem colocado na nossa estratégia. Há aqui projetos que vêm do CREN, obviamente, quer dizer, a rede de incubadoras, o Polis, isso também é uma vantagem, quer dizer, há um ritmo, há um balanço que já se leva, não é? Absolutamente. Nós às vezes temos aquela ideia de que as coisas fazem-se e acabam-se. Não. Estes grandes dossiês, estes grandes projetos têm que ter continuidade. Nós temos que investir permanentemente em empreendedorismo, em incubar empresas. Temos que investir permanentemente na qualificação e na valorização da Ria de Aveiro. Estamos a falar de matérias que, pela sua importância, pela sua dimensão, pela sua necessidade de terem mobilidade, de conseguirem mobilizar, enfim, cidadãos, operações de investimento das empresas, etc., têm que ter tempo de vida longo e, portanto, muito daquilo que falámos aqui sobre aquilo que são os nossos projetos principais são para dar continuidade a projetos que já foram principais no CREN, mas que, obviamente, têm que ter, a bem do que já fizemos, têm que ter continuidade, como é evidente. Portanto, não vamos ter aqui uma alteração radical do que é o figurino dos grandes investimentos na região de Aveiro. Júlio, quando nós discutimos em 2005, 2006, a estratégia de desenvolvimento territorial para o período 2007-2013, nós discutimos uma estratégia referenciada a 10 anos.
E quando agora começamos em 2012, 2013, a discutir a nova estratégia para este novo período de programação, nós verificámos que só tínhamos que pegar na estratégia de 2007 e atualizá-la. Portanto, porque as estratégias, se o são verdadeiramente, não são planos de ação para 1 ano ou para 2 ou para 3. São estratégias que visam cumprir importantíssimos objetivos que precisam de tempo. E, portanto, quando nós hoje já temos uma rede de incubadoras que ainda tem muito para crescer, nós ainda queremos crescer muitíssimo mais no que respeita à mobilização dos cidadãos para estas matérias do empreendedorismo, por exemplo. E, portanto, esta estratégia exige tempo. O CREN foi o nosso primeiro momento, mas também foi o nosso momento de aprendizagem e de demonstração. Nós temos em Portugal muito poucos episódios deste tipo, como aqueles que nós concretizámos cá, e é preciso pegar neste novo programa de 2014-2020 e fazer com que nós possamos qualificar mais a RIA, ter mais empreendedores na nossa região, melhorar as condições logísticas das nossas empresas, de uma vez por todas dar uma sapatada no Baixo Fogo Alagonar para podermos explorar os valores agrícolas e ambientais que lá temos e, obviamente, oxalá que consigamos cumprir os objetivos para quando estivermos a falar do próximo quadro de programação podermos ter uma base bem mais alta para seguirmos dentro desses e colocarmos novos objetivos Até no nosso quanto é que horizonte. esse discurso é compatível com o do Governo, que fala em ter projetos sobretudo orientados para as empresas, para criar emprego, para gerar riqueza na economia, sendo que os projetos da CIRA são, na grande maioria, problemas antigos, que estão por resolver, não é? Mas aqui há uma intimidade muito forte com os objetivos. O nosso principal objetivo é o mesmo objetivo do governo português, é o mesmo objetivo da Comissão Europeia. Aumentar a nossa capacidade de criar riqueza e de gerar emprego. Este é o nosso grande objetivo. Quem é que faz isto em primeira instância? As empresas e os empreendedores. Se não tiverem acessos, também não Absolutamente. resulta muito. Mas quem é que dá uma ajuda fundamental? Os municípios e o próprio governo. Nós hoje queremos qualificar e valorizar a Ria de Aveiro só para ela estar mais bonitinha e cuidadazinha? Não. Também para isso, obviamente. Mas, se nós a qualificarmos, nós vamos conseguir mais investimento sobre ela. Hoje há operações marítimo-turísticas. Há uma dúzia de anos não havia. A notícia era a poluição. Hoje há produção de ostra. Há 20 anos a ostra tinha desaparecido por causa da poluição. Portanto, isto que temos vindo a fazer é, de per si, gerador de atividade económica. E o que queremos continuar a fazer é ainda mais gerador de atividade económica. Se falarmos do Baixo Fogo Alagonar, a mesma coisa. As infraestruturas que queremos lá fazer não é para ficarem lá para tirarmos fotografias. É para que haja mais possibilidade dos agentes privados investirem na exploração, na rentabilização desses valores. As vias para a competitividade é para irmos passear, também pode ser, mas o objetivo primeiro é baixar os custos das nossas empresas nos tempos de deslocação, na quantidade de combustível, no desgaste das viaturas. Portanto, as nossas opções também são diretamente contributivas Vão alavancar para a competitividade. Como todos esses investimentos. Engenheiro, uma das coisas que nós aprendemos a ouvir falar com as comunidades intermunicipais e com a CIRA são os planos intermunicipais, por exemplo, de transportes, mobilidade e até de equipamentos comuns, como se fala agora na criação de um canil. Isto também é uma realidade, quer dizer, não vale a pena um município pensar para cada um para o seu lado, não é? Tem que haver sempre... Enfim, o território não é assim tão extenso, mas tem que haver uma política sempre comum a este nível do transporte, da mobilidade, dos serviços que podem ser comuns. Isso está na prática também a acontecer, não é? Vai acontecendo. Vimos constatando cada vez com mais evidência de que, de facto, nós somos uma região que tem dinâmicas internas dentro de si muito fortes. Aliás, nós próprios, quando falamos de Aveiro, Aveiro é uma cidade-região, porque ela provoca pendularidades dentro da sua região de uma intensidade absolutamente rara. Não é normal numa cidade pequena, como é Aveiro, ser tão atrativa naquilo que são as dinâmicas de mobilidade. E, portanto, quando nós vamos percebendo isto, temos que gerir isto. Por isso fomos a primeira região do país a fazer um plano intermunicipal de ordenamento do território. Fomos o primeiro. Fomos a primeira região do país a fazer um plano integrado de mobilidade e transportes, o nosso Pintra, e isto são ferramentas fundamentais para agora, em sede de fundos comunitários, podermos aceder
a certo tipo de apoios que quem não tem estes instrumentos construídos não vai poder ir lá. Vai ter primeiro que os fazer. Mas isto tem a ver com a nossa realidade. A nossa realidade tem que continuar a ter uma gestão municipal forte e qualificada, como em regra tem sido a nossa gestão municipal, e tem que ter este patamar crescente da escala regional. Quando nós decidimos que a RIA tem que ser gerida à escala regional, é óbvio, porque ela municipalmente não faz sentido. Quando nós decidimos criar a CIMRIA, criar a Associação Municípios de Carvoeiro, criar as águas da região de Aveiro, é porque obviamente não faz sentido, não conseguimos gerir à escala municipal este setor da água, a água de consumo ou o tratamento e o destino final dos efluentes. E, portanto, é trazer para o patamar óbvio a gestão das matérias que na escala intermunicipal estão melhor que na escala municipal. Tem sido assim que temos feito este crescimento e vai continuar a ser assim que o fazemos, somando ao patamar municipal e ao patamar nacional um patamar objetivamente útil para a gestão do território e para o serviço aos cidadãos, que é para isso que tudo isto serve, não serve para mais nada. Serve para gerirmos o melhor possível o território que está sob a nossa responsabilidade e para prestarmos o melhor possível serviços aos nossos cidadãos. Entram também na aquisição de serviços e contratualização de serviços comuns para ganhar também força negocial, isso ao nível da energia, seguros, telecomunicações, por aí fora. Isso torna-se mais forte o poder negocial? As propostas são mais vantajosas ou não? É uma aposta nova. Estamos a iniciar, em termos, digamos, mais consistentes e mais globais, estamos a iniciar essa operação. Já fizemos pequenas experiências. Lembro que o ano passado comprámos equipamentos de proteção individual para todas as corporações de bombeiros voluntários da nossa região e comprámos dessa maneira. E, portanto, o chamado agrupamento de entidades adjudicantes, é o palavrão administrativo. No fundo, juntámos os 11, definimos o que é que queremos, fazemos um só concurso e depois as operações de compra são trabalhadas em termos administrativos por cada um. E correu muito bem, porque obviamente nós vamos ao mercado com uma proposta, com uma dimensão muito mais atrativa, que faz com que o mercado vá com mais vontade e com custos mais baixos. Foi uma boa experiência. Agora, estamos a trabalhar já de setores com grande dimensão, estamos também a aprender, mas com a perspectiva de baixarmos os nossos custos. Energia, seguros, telecomunicações e outras áreas, digamos, de menor importância financeira, mas de igual importância para a gestão dos municípios. É razoável, por exemplo, que possa surgir uma recolha de lixo comum? Essa é outra das áreas, não tinha referenciado. Neste momento, é uma das áreas que estamos a trabalhar. Vamos ter proximamente alguns municípios, porque depois há aqui questões que é preciso cuidar. Os municípios têm contratos, não podem acabar com eles de repente, porque senão têm que pagar indemnizações às empresas. E, portanto, a lógica é, vamos ter, nos resíduos, são 3 ou 4 municípios que vão agora lançar concurso e depois, à medida que outros municípios vão cessando os seus contratos, vão integrando o grupo que compra em grupo. Portanto, nós, por exemplo, em Aveiro, queríamos muito já entrar neste concurso que está a ser já ultimado, mas não podemos. Temos um compromisso com uma empresa e temos que esperar que esse compromisso cesse para integrarmos o conjunto, porque, naturalmente, a perspectiva que temos é de baixar os nossos custos, sermos mais atrativos para o mercado e, obviamente, que isso é muito importante para os nossos cidadãos, porque, no fim da conta, são eles que vão pagar tudo isto. Engenheiro, o programa Polis, o novo programa Polis que aí vem, o modelo será o mesmo ou haverá uma componente de gestão local mais dos municípios? Eu gostava imenso de ter uma resposta para lhe dar. A questão é que o Governo também ainda não sabe. Fez um grupo de trabalho, fez um relatório, nós demos o nosso parecer formal, tivemos múltiplas reuniões com o próprio grupo de trabalho e com o Governo, com o Sr. Ministro e com os senhores Secretários de Estado. A verdade é que o Governo continua a refletir. Ainda recentemente, há 2 ou 3 semanas, tivemos mais uma reunião no caso com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, mas o Governo ainda não decidiu. Esperemos que decida bem. Há um pressuposto que o Governo tem repetido, que é um maior envolvimento das entidades locais, municípios e comunidades intermunicipais, mas de facto, enfim, já é tempo demais. Espero que o Governo... O tipo de obra será estas requalificações dos espaços ribeirinhos? Há aqui 3 grandes áreas. Primeira,
a área da proteção contra os riscos, portanto, a defesa de pessoas e bens incluindo a erosão contra os costeira. riscos. Eu estou a falar primeiro dentro da ria. O aumento do nível médio das marés, esta matéria de termos que cuidar da relação da água com os terrenos para proteger os terrenos, a sua capacidade produtiva agrícola da invasão das águas salgadas. Portanto, há dentro da laguna muito feito e muito para fazer nesta dimensão, digamos, da gestão do risco. Até muito pesadas, de assessoramento. Absolutamente, absolutamente. É a grande obra que nós não conseguimos fazer no Polisum, embora investimos 1,3 milhões de euros só em estudos e projetos, portanto é um calvário brutal, aquele que nos obriga a legislação portuguesa e a legislação comunitária com a parte sensata e correta e com o exagero que isso tem. E, portanto, queremos fazer essa obra. Os governantes estão conscientes deste problema que é muito nosso, sabem o que é o desassoreamento, sabem, há outros pontos do país que também têm o mesmo problema, mas da gravidade do problema que é na Ria, daqui a 5 anos, eventualmente... Têm aprendido muito connosco, nós somos muito incisivos nesta matéria e, portanto, julgo que os governantes estão com ou é preciso aparecer um barco encalhado ou uma coisa ajudava, quer dizer, não desejamos, mas obviamente que às vezes ajuda. Ou a lota parar, por exemplo. Nós temos falado muito, por exemplo, na questão da erosão costeira, que é uma outra componente. Portanto, primeiro, riscos, gestão de riscos, defesa de pessoas e bens dentro da laguna. Segundo, qualificação e valorização. Continuamos a ter investimentos para fazer para qualificar e valorizar a laguna na perspectiva da indução da atividade económica e da preservação e promoção dos seus valores, nomeadamente ambientais e culturais. E terceira, muito importante para nós, porque temos aqui uma pequena duna, estreita duna, que nos separa, faz a separação do mar para a ria, que é a questão da defesa costeira. E, portanto, é nestas 3 áreas que o Governo está a trabalhar, na tal nova política do litoral. É nestas 3 áreas que o Governo referencia a importância de ter um maior envolvimento dos municípios. Mas veja, por exemplo, na erosão costeira, era muito mais fácil falar sobre isto o ano passado, que tivemos um inverno bem pesado, do que falar este ano, que temos um inverno bem meigo no que respeita ao mar. Os problemas continuam e a costa é muito frágil, não é? E podem ter a certeza absoluta, e os cidadãos todos que nos veem e que nos leem, que tudo está a ser feito com toda a intensidade, seja nos nossos parceiros escritos ou nas interações informais, para que o Governo tenha uma política correta de gestão, use bem os 250 milhões de euros que já estão guardados no Portugal 2020 para a defesa costeira e, portanto, como diria a nossa nota revolucionária, a luta continua para que, de facto, a costa aveirense, que é uma das mais fragilizadas que temos em Portugal, tenha investimentos que a defendam bem, que a cuidem bem. Nós queremos continuar a viver na nossa restinga costeira, na nossa ria, na nossa região e, portanto, é preciso manter uma relação com o mar positiva, mas de investimento. Nós temos que investir para que este equilíbrio se mantenha. A Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro tem dado também alguns alertas sobre outras questões, outras problemáticas à escala intermunicipal, por exemplo, na questão da saúde, a valorização do Hospital de Aveiro, toda a gente fala nisso. Há sinais que apontam nesse sentido ou o hospital vai manter a este nível, vai-se manter a este nível atual? Infelizmente não há sinais. Os Sr. Ministros e os Sr. Secretários de Estado continuam a refletir. Esperemos que reflitam, enfim, depressa já não podemos dizer que é depressa, porque de facto já passou tempo demais, mas já está a fazer quase um ano que fiz a minha última reunião com o Sr. Ministro da Saúde, em que prometeu reflexão, e reflexão no sentido das definições das valências em sede de plano estratégico do nosso centro hospitalar do Baixo Voga e também da tal portaria de classificação dos hospitais, a tal referenciação dos hospitais para sabermos que valências é que vamos ter aqui e que valências é que vamos ter noutros hospitais onde temos que ir, e bem, para certas tipologias, mas a nossa grande luta e o nosso grande problema no nosso hospital, fala-se muito de outros que eu entendo que são menores e que às vezes, enfim, se empolam situações que não têm pés nem cabeça, mas a grande questão são as capacidades técnicas, as valências. Eu não posso aceitar, nenhum cidadão aveirense pode aceitar que uma criança que ao jantar ficou com uma espinha entalada na garganta chega à nossa urgência e tem que ir para Coimbra. Ou alguém que tem um problema num olho, às 11 da noite, chega à nossa urgência e tem que ir para Coimbra. Ou alguém que tem uma cólica renal, que precisa de fazer um exame simples de uma ecografia renal, a partir das 8 horas, não é possível fazer no nosso hospital, tem que ir para Coimbra. Nós não podemos aceitar isto. Mas não aceitamos de todo. E o nosso hospital
tem que ter estas valências. Mas estes problemas não têm a ver com a administração do nosso hospital, porque, em regra, tem-se aqui uma mania de andar sempre a bater por qualquer coisa. É definido pela tutela? Nós estamos a falar de questões de decisão de ministro. De ministro, nem sequer é a ARS. E isto tem que ser resolvido. Mas no contexto das cidades idênticas, Aveiro, Viseu, por exemplo, neste momento o hospital está abaixo. Claramente, claramente. Por exemplo, em relação ao hospital de Viseu Tondela, ou Tondela Viseu, estamos abaixo. Feira, eventualmente também. De Feira também. Nós não podemos aceitar isto. E o seu Ministro da Saúde, se quer ser bom ministro, tem que resolver estes problemas, porque não é admissível que nós andemos para aqui a fazer quilómetros, seja lá para onde for, não é questão de ir a Coimbra, seja para Coimbra, seja para o Porto, seja para onde for. Não faz sentido que, para atos médicos banais, estas pessoas que vivem a menos de uma hora, cerca de meio milhão de pessoas que vivem a cerca de meia hora do nosso centro hospitalar, que não tenham o serviço aqui. Nós não podemos aceitar isto e, portanto, também a este nível a nossa luta continua para que o Governo decida bem, ajude a nossa administração, que tem feito um grande esforço, por exemplo, para pôr o hospital como uma casa arrumada, para baixar aquelas velhas questões da corrupção e dos esquemas. Tem feito um bom trabalho que eu o subscrevo, mas obviamente é preciso muito mais e muito melhor em várias áreas, sempre com centralidade para a nossa urgência, que tem pontualmente questões que não estão bem, mas a questão magna de todas elas são as valências técnicas, como é evidente. Sr. Presidente, só para terminar uma palavra enquanto autarca de Aveiro, Presidente da Câmara de Aveiro, sobretudo, se calhar concentrado no plano de ajustamento municipal, que é, julgo que será a sua grande preocupação nesta altura, não é? Absolutamente. Estamos num momento capital, estamos na reta final da negociação com a direção do Fundo de Apoio Municipal. Esperemos que estas semanas que estamos a viver terminem a nossa negociação, que tem corrido globalmente bem, com uma interação de grande abertura de parte a parte, como não podia deixar de ser, mas estamos, de facto, numa fase crucial da negociação. O nosso objetivo é, durante o mês de março, sempre referenciamos, até a final do primeiro trimestre deste ano 2015, terminarmos a negociação e fazermos as aprovações formais, Câmara, Assembleia e depois o necessário envio ao visto do Tribunal de Contas, para que, quando chegar o fim do mês de abril, que é quando termina a vigência do nosso apoio transitório de urgência que negociámos para nos ajudar a gerir, a viver, a ter a Câmara a funcionar entre setembro de 2014 e abril de 2015, nós possamos partir para a execução de um programa de ajustamento municipal, que é um programa que está desenhado com todo o pormenor, com todo o cuidado, cuidando de uma Câmara que tem que se credibilizar pagando as dívidas às mais de 1.200 entidades a quem deve dinheiro, e algumas delas há cerca de, as mais antigas, há 12 anos, que é uma coisa completamente vergonhosa. Nesta altura, pagar vai ser mais fácil, porque o dinheiro está comprometido para Aveiro, não é? Quer dizer, as medidas mais críticas vão ser a que nível? O dinheiro ainda não está comprometido, estamos a negociar, não temos ainda a nossa fatia, não está terminada a negociação. Mas essa, obviamente, é uma matéria fundamental. Mas dentro do mesmo plano, estamos também a cuidar da capacidade de investimento para os tais serviços públicos essenciais e para o investimento no aproveitamento dos fundos comunitários. Isto está tudo dentro do programa de ajustamento municipal. Está também todas as medidas de equilíbrio orçamental, a internalização das empresas, o fim das nossas empresas que, enfim, têm que acabar, além do mais, por questões legais, porque não têm viabilidade económica nem financeira, e as medidas sobre a racionalização da despesa e a racionalização da receita. E na receita é pública, assumimos isso com toda a verdade. Nós, o único elemento de imposto, de taxa, que de facto vai ter, já começa este ano 2015, um crescimento que vai precisar, obviamente, da participação de todos os cidadãos, é o IMI. Nós passaremos em 2 anos, de 2013 para de 2014 para 2015, passamos para a taxa máxima, tínhamos 0,3 em 2013, em 2014, perdão, em 2015 vamos ter o 0,4 e passamos a 0,5 em 2016 e esperamos apenas conseguir, na negociação que estamos a fazer com o Ministério das Finanças, baixar o tal coeficiente de localização, que é um fator da equação do IMI que incide, tem um impacto muito mais forte sobre o valor final que pagamos do que a taxa do 0,3 ao 0,5, esperamos ter aí um ganho de causa, uma redução, para que, aumentando
a nossa receita de IMI, porque é fundamental para o equilíbrio das contas não tenhamos um peso tão forte sobre aqueles cidadãos que pagam IMI por serem proprietários de terrenos ou de edificações. Conta ter a Câmara com capacidade de ir aos investimentos comunitários, ter a sua parte para investir, com participação municipal. O programa de ajustamento municipal tem tudo isto. Eu sei, enfim, não quero falar sobre isso enquanto a negociação não estiver fechada, eu sei qual é o nosso valor que lá está previsto de fundos comunitários que vamos buscar, de comparticipação que temos que colocar. Mas nessa altura a Câmara já tem capacidade de endividamento também para depois... O programa de ajustamento municipal faz a planificação da vida financeira da Câmara toda em 20 anos. Obviamente com muito pormenor nos primeiros 3 anos, com um pormenor, enfim, digamos, absoluto, e obviamente a partir daí, de forma, enfim, também exigente, mas seguramente que 3 anos é muito tempo, 20 anos então, e por isso também o próprio programa tem revisões anuais. Mas tudo o que é a vida financeira, da despesa mais pequena à despesa mais estruturante, a toda a nossa receita, à política de investimentos, seja nos tais serviços públicos essenciais, onde estão as nossas estradas, os nossos edifícios que metem água, as nossas partes escolar, está também a outra componente do investimento em áreas onde nós queremos investir, de que, enfim, as áreas já são conhecidas, sempre destaco o parque escolar, a qualificação e a área, para nós é prioritária, da qualificação urbana, regeneração urbana, qualificação urbana, que no nosso caso de Aveiro tem uma intimidade muito forte com as questões ambientais por força da nossa relação com a RIA e, portanto, tudo isso está lá dentro. Quando nós falamos de programa de ajustamento municipal, todas estas componentes fazem parte do programa. Muito obrigado, Engenheiro Ribal Esteves, Presidente, esta entrevista como Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, um pouco também, naturalmente, como Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. O programa As Vozes da RIA é um espaço de entrevista que é emitido na Rádio Voz da RIA, em 90.2, e exibido no canal central.pt, mas que também pode ler no site noticiasdeaveiro.pt e em papel no semanário Correio de Voga.